de padrões visuais. No entanto, a inteligência artificial também levanta questões éticas e sociais significativas, como o conhecimento. As escolas, os alunos já não pesquisam seus trabalhos educativos. Temos trabalhos prontos já na internet. Quais são os perigos a longo prazo sobre isso? A doutora Monalisa Haddad está conosco e vai nos falar sobre esse assunto no âmbito acadêmico. Muito bom dia, doutora! Bom dia, que prazer imenso participar do programa de vocês, é sempre uma mais-valia. O prazer é nosso. Sim. A senhora sempre contribui aqui no nosso programa. Com certeza. Doutora, muito obrigada pela sua disponibilidade e por falar desta questão tão pertinente. Sim, começando por essa questão é uma questão que ela exige muito tato da gente. Por quê? Porque ele está muito envolvido na questão da responsabilidade, quando a gente vai em busca desse tema, da questão de bom senso e da questão da ética. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos sempre que pensar criticamente sobre as situações. As situações, muitas vezes, do nosso cotidiano, da nossa vida, exigem muito a resoluções de problema. E envolvendo as resoluções de problema, também temos que ter muita inteligência emocional. Então, quando chega a questão da inteligência artificial, nós conseguimos perceber que muitas vezes na área da pesquisa, da indústria, da área médica, ela já avançou muito. Na educação também vem avançando, mas vem avançando de forma um pouquinho mais lenta a questão da inteligência artificial. Quando a gente pensa em educação, a gente pensa muito no que vocês já se referiram, que é a questão do conhecimento. E quando tem a questão do conhecimento, nós temos que ter a questão do aprofundamento, da apropriação do conhecimento. E essa apropriação do conhecimento, ela acontece com os seus pares, ou seja, alunos e professores nesse processo que se chama ensino e aprendizagem. Quando se tem a questão do ensino e da aprendizagem, é que tem a questão do conhecimento. Mas também não posso negar que nesse tema educação, inteligência artificial, nós temos algumas coisas que são consideradas que posso entender como positivo, que é a questão da educação à distância, que no Brasil, por exemplo, é uma questão que acontece muito. Geograficamente, eu, como professora, e sou professora de educação à distância, não chegaria em regiões geográficas onde chego. E aí, os meus alunos podem perguntar, ter dúvidas, esclarecer, muitas vezes nos ambientes virtuais também. Um outro ponto que eu coloco também, a questão do positivo, imagina lá uma criança que está tendo um tipo de conhecimento na escola, mas que ela achou altamente necessário ir aprofundar. Então, quando pensa em aprofundar aquele conhecimento que foi trabalhado, a gente pode considerar como um passo bem positivo. Temos os dispositivos, que são as Alexias, a Siri, Google, que também, por uma pesquisa rápida, por um conhecimento rápido, ele é altamente suficiente, como a questão dos idiomas, enfim, né? Então, essa questão de altas habilidades, da questão da educação à distância, de uma pesquisa rápida. Mas quando a gente pensa, principalmente nos aspectos mais negativos e desses prejuízos ali que possam acontecer a longo prazo, vem a questão de pesquisas prontas, como já foi mencionado no programa, a questão de meramente reprodução e não a apropriação do conhecimento, que é a função da escola, né? E a questão desse acesso tão rápido, sem saber quem produziu tal conhecimento, e a questão do plágio. E por isso eu faço o gancho com a minha questão inicial, que eu coloco da questão da ética, da responsabilidade e do bom senso. Isso bem. Jamais poderia pensar em termos de conhecimento, em termos de aprofundar mesmo a questão do conhecimento. Doutora, só mesmo para encerrarmos aqui a sua participação, considera que as crianças hoje em dia nas escolas, elas estão a ficar dependentes dessa questão virtual, não é? Dessa procura
para adquirirem conhecimento, não aquele conhecimento como já falámos aqui entre os pares, não é? Professores e alunos, mas estão muito apegadas aos computadores, não é? Ali aquela ajuda que vem da internet. Sim, essa questão da automatização, é tudo para já, é tudo para ontem, né? Então, nessa questão de automatização é a nossa maior preocupação realmente, né? Em termos de reprodução, em termos de não ir aprofundar aquelas questões que são pontuais, principalmente para uma pesquisa mais científica, com essa apropriação desse conhecimento que a escola exige, né? Vou dar um exemplo muito rápido. Imagine que estamos fazendo uma pesquisa importante do estado da arte, querer saber o que temos sobre tal assunto. Quando vamos numa biblioteca, a biblioteca automaticamente nos indica quais são os livros onde tem essa pesquisa. Agora, cabe a nós, estudantes, professores, essa conscientização, dessa busca, dessa automatização, ela não pode ser suficiente para envolver, aprofundar essa pesquisa. Então, nós temos que saber onde está, mas nós temos que fazer a nossa própria pesquisa e não pegar nada pronto, sem saber da confiabilidade, da questão do plágio. Isso é uma preocupação enorme. Mas já aviso que vamos falar muito sobre esse tema. A inteligência emocional e a tecnologia estão no nosso cotidiano, com certeza, estão muito frente à sociedade, mas ainda a gente vai ter que ter bastante cautela, bastante bom senso, bastante responsabilidade em relação a esse tema e principalmente agir com inteligência emocional. Muito bem. Obrigada, doutora Mona Lisa Haddad, mais uma vez por ter contribuído aqui no nosso programa. Um bem-aja, um forte abraço de todas nós aqui nos estúdios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito tchau, bem. Sintam-se abraçadas. Tchau, tchau. Obrigada. Muito bem, vejam que, como a doutora falou,